Meu nome é João Kel Magalhães Melo. Eu nasci em Mineiros, Goiás. Por uma necessidade, eu nasci prematuro. Naquela época era muito difícil a medicina. Então eu nasci lá e vim morar na Chapada dos Guimarães. Sou filho de Joaquim Melo Alves. O meu pai foi um desbravador aqui de Mato Grosso. Meu pai vendia grandes fazendas. Ele atuava na área de corretor de imóveis. Então ele buscava fazendeiros que queriam investir em Mato Grosso. Ele buscava no Paraná, no Rio Grande do Sul. Ele colocava esse pessoal no avião dele e mostrava grandes áreas. E convencia eles a vender pequenas propriedades na terra deles e vir investir em Mato Grosso. Minha mãe, Maria Luísa Magalhães, goiana, e ela veio junto com meu pai. Eu muito novo, e eu vivi em Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, numa fazenda, até os 5 anos de idade, quando meu pai veio a falecer. Estou aqui em Mato Grosso desde os 12 anos de idade, que eu retornei, e aonde eu comecei a trabalhar. Trabalhava num grande grupo, chamado Grupo Agroverde Máquinas Agrícolas. Era uma revenda de máquinas agrícolas, e lá eu passei por vários departamentos e implantei os primeiros sistemas de computador, de PC, nessa empresa. E dessa empresa eu levei para outras empresas do grupo. Foi aí que eu ingressei na área de tecnologia naquela época, né? E quando meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade, nós retornamos para Goiânia, onde minha mãe, ela nasceu em Goiânia, né? A família toda nossa morava em Goiânia. E eu tinha um tio que ele era plantador de tomate na região de Goianápolis. E nessa época, eu devia ter 8, 9 anos de idade, eu ia para a fazenda dele, ficava próximo a Goiânia, e ajudava ele na plantação de tomate. A gente colhia o tomate no final do dia, e no outro dia, de madrugada, a gente ia para o Ceasa vender, comercializar esse tomate. E sempre ele me pagava com 1, 2 caixas de tomate. E eu saía vendendo esse tomate no bairro que a gente morava, chamava Vila Moraes, em Goiânia. Eu saía vendendo com a caixa, batendo nas casas, e a minha ideia, a inocência era tão grande. Eu gostava muito de comer lanche. Lá em Goiânia eles chamavam de pit dog, x-bagunça. Então eu vendia aquele tomate, à noite eu ia comer x-bagunça. Aí eu voltei, minha mãe casou de novo e a gente foi morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abrimos uma lanchonete próximo ao aeroporto e eu cuidava da parte de lanche. Eu fazia pizza e fazia também os lanches. E quinta-feira era o dia da feira, lotava muito. Então eu chegava a fazer 250 lanches e mais de 100 pizzas. A lanchonete era bem movimentada. Tinha um cliente lá que tinha uma empresa que eles forneciam todos os insumos para dentista dentro de Campo Grande. É uma empresa chamada Odontomed. E ele comentou que precisava de um office boy para trabalhar nessa empresa. Eu me coloquei à disposição. Em seguida, no outro dia eu já fui lá e eu fui contratado. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Eu tinha que entregar aparelhos para os dentistas, tinha lugar que era muito longe, mais de 20 quilômetros. E eu fiquei nessa empresa por 2 anos. Até o meu padrasto recebeu uma proposta de vir para Mato Grosso, morar em Jaciara, e a gente mudou de Campo Grande e voltamos para Mato Grosso. Incrível, um destino, né? Voltamos para Mato Grosso. Aí chegamos em Cuiabá, ele foi trabalhar numa empresa chamada Retífica Cimap, e na frente tinha uma empresa chamada Agroverde Máquinas Agrícolas, que ela pertencia do grupo Rodobens. E eu conheci um mecânico, no fundo da retífica tinha uma vila de casa para os funcionários. E eu conheci um mecânico, que inclusive foi meu primeiro amigo em Cuiabá, uma pessoa maravilhosa, até faleceu, chamava Arquimedes. Ele foi trabalhar na Agroverde
e comentou comigo que lá estava precisando de pessoas para trabalhar no escritório. Aí eu me interessei, Arquimedes, como que eu faço para ir trabalhar nessa empresa? Faz um currículo. Eu nem sabia o que era um currículo, mas fui na livraria, comprei, e a minha letra nunca foi muito bonita. Minha irmã sempre teve uma letra bonita e eu pedi para ela preencher esse currículo. E ele levou e entregou para o contador da empresa, Fernando Ishi. E logo em seguida, uma semana depois, marcou uma entrevista e eu fui lá. E naquela época, todos os livros fiscais, tudo era feito no papel, era tudo lançado, as notas fiscais, a contabilidade. E ele se impressionou com a letra, né? Você tem a letra muito bonita. Aí eu falei para ele, mas a letra não é minha. Ah, mas como assim? Eu falei, não, a letra é da minha irmã. Aí ele falou, contrata para office boy. E ali eu entrei naquela empresa. Era uma empresa, uma das maiores revendas de trator, da Ford New Holland, do Grupo Verde. Então ali tinha muito produtor naquela época que ia comprar máquinas, tinha filial em Primavera, tinha filial em Mirassol do Oeste, filial em Rondonópolis, e o Grupo Verde, a Cuiabá Diesel, Rodobens, ela distribuía 80% da frota da Mercedes na época. E eles tinham também um frigorífico, que chamava Frigorífico Frigo Verde. E ali se instalou o primeiro computador, um SP16 da Prológica. Esse computador, para quem não conhece, ele tinha um HD, um lugar para colocar um disquete, que é onde você colocava o sistema. E embaixo tinha um outro HD que você gravava o que você fazia. E eu via aquele computador, eu sentava, era 12 pessoas na sala, e eu sentava na última mesa, e eu ficava arquivando documentos, movimentos de contabilidade, colocando naqueles arquivos, nas caixas, levando no arquivo morto. E eu via, na época, um amigo em comum lá, do nosso departamento, digitando naquele computador. Aí imprimia aqueles relatórios, aquela impressora fazia bastante barulho. Aquilo ali para mim era o máximo, eu até me emocionava de ver aquela máquina. E aí um dia eu tomei coragem, fui conversar com o meu chefe, com o japonês, o Fernando. Fernando, eu gostaria muito de poder ter a oportunidade de tocar nessa máquina, digitar alguma coisa, se tiver uma oportunidade na hora do almoço, me dá essa oportunidade. E falei aquilo para ele, não esperava nada. E continuei trabalhando, estudava à noite, era muito difícil. Eu saía ali do Cochipó, ali na entrada de Cuiabá, e um dia esse profissional que ficava no computador, ele faltava muito, ele não justificava. E eu vi que aquilo estava incomodando a empresa, né? Porque a empresa dependia dele lançar todos os movimentos de contabilidade para ela prestar conta com a matriz que era em São José do Rio Preto, onde era a sede do Grupo Verde. E aí, antes do almoço um pouquinho, o Fernando, meu chefe, me chamou na mesa dele. Eu levantei, fui lá. Pois não, Fernando? Ele chamou o rapaz que ficava no computador e falou para ele, olha, coloca o Junquel para digitar na hora do almoço, que você não estiver aqui, para ele aprender. Eu quero que você ensine a ele. Aquilo eu vi que ele foi uma surpresa e eu fiquei muito emocionado. Passou uma semana, eu sem dormir, querendo começar no computador, aprender a mexer no computador, e nada, 2 semanas, nada. E aí eu já estava indo para a 3ª semana, eu só comentei com o Fernando, que era o chefe. Fernando, até hoje eu não tive a oportunidade. E aí o Fernando no outro dia ordenou que era para me ficar no almoço digitando. Como eu falei, um HD ficava o sistema e o outro ficava gravando, né? Gravando tudo que você digitava, as informações. Então naquela época tudo era em DOS. Você tinha que deletar um disquete e para liberar espaço para você continuar digitando e fazer um backup. Eu estava aprendendo ali a digitar, muito feliz de estar sentado no computador. Intencionalmente ele pediu para mim dar um comando onde eu apaguei o sistema todo da empresa. Então ele foi feito aquilo ali, na verdade, eu acredito, para me prejudicar.
para mim não sentar mais no computador. Quando chegou o nosso chefe, eu apaguei tudo e devia ter mais de 30 dias de processamento de dados ali. O japonês ficou arara, ficou muito bravo. Ele olhou para mim e falou: ó, você vai ter que colocar em dia. Aí liberou a chave, liberou segurança que cuidava, né, a empresa de vigilância, para mim entrar na Agroverde e trabalhar final de semana. E na hora eu fui, na verdade eu fui final de semana, eu fui à noite, eu nem dormia. Eu fiquei ali uma semana trabalhando e com isso, nessa uma semana, eu ganhei muita agilidade na digitação. E eu entreguei tudo que eu tinha pagado, trabalho de um mês que demorava, eu entreguei em menos de 2 semanas. E isso chamou a atenção do Fernando. E aí, uma coisa que fizeram para me prejudicar foi a minha grande oportunidade, né? E como esse rapaz faltava muito, ele me colocou, dispensou ele e me colocou para assumir o computador. E eu assumi o computador a partir dali. Então eu assumi com uma felicidade, lógico, chateado de ter saído um amigo, né? Mas eu assumi o computador e ele começou a investir em mim. Tinha curso em Cuiabá na época, os primeiros cursos de Clipper. Eu comecei a fazer esses cursos, comecei a fazer programinhas, eu comecei a fazer umas coisas legais. E aí logo desse computador da Prológica saiu o 286, depois o 386. Aí nisso saiu você interligar um computador no outro através de rede novel. E eu fiz a primeira interligação. Comecei a implantar um sistema de folha de pagamento, um de contabilidade, um mais moderno. E fui implantar esses sistemas no Grupo Verde todo, aqui no Centro-Oeste. Aí eu fui para Cuiabá Diesel, eu fui para o frigorífico Frigoverde, eu fui para as filiais da Agroverde Máquinas Agrícolas, em Rondonópolis, em Mirassol do Oeste. E ali eu comecei a modernizar, começou a sair com máquinas melhores. E então minha jornada foi essa, ali dentro do Grupo Verde. Eu cheguei num ponto que meu chefe chegou e falou para mim: olha, você tem que procurar uma oportunidade, você tem muito potencial. Então, o único lugar é você pegar o meu lugar aqui. Você não quer ser contador? E aí eu fui buscar outras oportunidades. Na época existia um grande escritório contábil chamado Grupo Unisul Associados e eles estavam precisando de um profissional para trabalhar no processamento dos sistemas nesse escritório. É um escritório que fazia contabilidade de mais de 200 empresas. E eu fui para esse escritório contábil. Comecei a trabalhar lá, eu tinha 3 chefes, e tinha muito problema na parte de folha de pagamento. E eu relatava isso para os meus superiores e eles: olha, João Kel, procura um sistema melhor para trocar. Eu fiz uma análise, como eu era especialista, eu conhecia de folha, já conhecia do processo de folha de pagamento, e eu fiz contato com a Brahma, telefonei. Eu lembro até hoje do gerente de TI lá que tinha. Marquei com ele uma visita e fui lá conhecer o sistema. E era um sistema chamado RM Folha. Eu fiquei surpreso com o sistema, como o sistema ele era um sistema inteligente. Voltei para o escritório e reportei aos meus chefes indicando esse sistema RM. Eles entraram em contato, adquiriu essa ferramenta, aonde eu ganhei, deram para ele 15 dias de treinamento para mandar um profissional para lá. Aí eu me programei, embarquei num ônibus 28 horas de Cuiabá e fui fazer esse treinamento lá em Belo Horizonte. Eu nunca tinha ido em Belo Horizonte. Participei desse treinamento, aprendi a operar o sistema e voltei e implantei esse sistema em mais de 200 empresas dentro do escritório contábil. Aí em seguida ele recebeu um telefonema de alguém de Belo Horizonte. Era uma responsável por revendas chamada Sueli Rocha, falando que tinha uma empresa, uma multinacional chamada Plantações Michelin, que plantava uma plantação de látex, borracha, em Itiquira, 100 km para frente de Rondonópolis, querendo alguém para dar um atendimento para eles, porque a passagem de avião era um luxo naquela época, né? Só existia 3 companhias. Imediatamente meu chefe na época, que sempre me desafiava, uma pessoa que eu sou muito grato a ele, ele negociou essa ida minha para Michelin.
Eu entrei na sala, 5 pessoas sentadas, eu nunca tinha feito um treinamento, mas eu rezei bastante ali, pedi para me dar conta de passar alguma coisa para aquele pessoal que impactasse eles, e eu repeti o treinamento que eu tive em Belo Horizonte. A gente retornou, mais ou menos uns 15 dias depois, ele recebeu uma ligação da Sueli, que a Plantações de Michelin gostaria de continuar, que eu atendesse eles, que a capacitação foi muito boa, que mudou muita coisa boa, e eu estando próximo ali ia ajudar muito eles. E ela propôs ao meu chefe, Paulo Runig, do escritório, virar um representante comercial da RM Sistemas. Menos de 6 meses ia ter a primeira feira de informática do Mato Grosso, no ginásio da Universidade Federal. No estádio mesmo ali da Universidade Federal de Mato Grosso, ali no Cochupó. Nós entramos nessa feira, um stand de 9 metros quadrados, eu peguei um computador emprestado. Na hora que eu coloco o computador na bancada, a bancada não estava fixada, a bancada cai e quebra o computador. Falei, meu Deus, como é que eu vou participar dessa feira agora? Não tenho computador. Aí eu corri numa empresa que vendia computador, eu pedi para eles emprestar um computador, que eu ia comprar um computador deles. E eles me emprestaram imediatamente, amigos, lembro deles até hoje, e eu participei dessa feira. E para mim foi a melhor feira da minha vida. Essa feira eu vendi para 6 clientes. Teve clientes que pagou até com cheque. E daquele momento ali eu peguei clientes relevantes. E daquele momento ali eu já passei meu tempo, que era 100% do escritório contábil, eu já fiquei 50%, tendo que implantar os sistemas. E ali começou toda a história da RM Sistemas. Aí logo em seguida abriram uma empresa, a qual eu larguei de ser funcionário e passei a ser sócio, onde tinha mais 6 sócios e eu era o 7º. Um foi querendo sair, porque na verdade a empresa, eu não sabia, a empresa praticamente era só eu. Era eu e alguns clientes, né? Porque eu que implantava, eu que fazia tudo. Mas eu comprei essa empresa, sem ter dinheiro, sem ter nada. E eu assumi e fui trabalhar, trabalhei muito. Ali eu comecei, logo eu mudei, aluguei uma casa, tirei o único ar-condicionado que tinha na minha casa, levei lá para o escritório. Era eu, a minha irmã. A minha irmã, ela limpava o banheiro, ela marcava visita para mim. Aí logo eu contratei um primeiro funcionário para ir junto comigo, eu ensinando ele. Gente, ali foi o início de tudo, sempre com muita vontade. Eu comecei a vir para o Nortão, através do escritório. A gente tinha um Grupo Sorriso, que era uma empresa de combustível com vários TRR. Aí eu vim a Sorriso, implantar sistema em Sorriso. Eu comecei a vir em Sinop. Naquela época Sinop era só madeireira, você chegava em Sinop, aquela fumaça. Então eu comecei a ter uma conexão muito forte. E por eu ter trabalhado no Grupo Verde, eu ter implantado o sistema na Michelin, eu vi a dificuldade do agronegócio, falta de sistema, era uma questão cultural. Então eu enfrentei muita dificuldade para um empresário colocar um sistema, para ele ter controle. A informalidade era muito grande. Então eu comecei, como eu coloquei, eu viajava muito, eu trabalhava muito, e eu conheci a minha esposa. Hoje eu estou com ela, tenho 3 filhos. Ela foi uma guerreira do meu lado, cuidando da minha família. Começamos a namorar muito novo. Ela tinha 15 para 16 anos, eu tinha ali 18 para 19 anos, onde a gente tem um filho, o Vitor. Vitor tem hoje 31 anos, tem o Joãoquel Júnior, meu filho de 21 anos, e uma menina de 15 anos. Até 2006, eu consegui uma jornada de muito sucesso na RM Sistemas. E logo em seguida, eu recebi uma ligação do presidente da RM Sistemas, Rodrigo e Mauro. Rodrigo me ligou, eu preciso falar com você, vai ter um comunicado. E Rodrigo me comunicou, tinha feito uma parceria da RM Sistema com uma grande empresa. Eu falei, mas que empresa?
a TOTUS. Aí ele falou, João Kel, a TOTUS é a microsiga. Eu falei, mas como microsiga? Não, microsiga é o nosso maior concorrente, você é doido, como que você faz um negócio desse? Então assim, foi um balde de água fria, né? Porque tinha uma franquia da microsiga em Mato Grosso e essa franquia fechou e abriu uma filial da microsiga. E aí eu fui entender, logo uma semana depois eu fui chamado para ir em Belo Horizonte, no jantar, onde eu conheci o Laércio Cosentino, que é o fundador e o presidente então da TOTUS. Jantei com ele, realmente a situação estava incomodando muito, né? Conheci ele e ele pediu para mim ir no outro dia na sede da RM Sistema para bater um papo comigo. E eu fui no outro dia, conversei com ele, paulista, sério, muito tranquilo, sereno, e ele me convidou para apoiar essa aquisição que ele fez, que ele comprou a RM Sistemas. Eu comecei a pensar, meu coração falar que esse era o melhor caminho. Aí logo depois ele me convidou para ir em São Paulo, apresentou um modelo de convergência e a gente criou um modelo único de multimarca que vem da palavra TOTUS. TOTUS é uma palavra do latim que significa todos, tudo, totalidade, e fez todo sentido. E ali a gente criou um modelo de ser uma unidade TOTUS local, uma unidade bem forte, onde ela trabalharia todo o segmento e todos os clientes da região. Eu adquiri essa filial da Logocenter e dia do meu aniversário, dia 3 de janeiro de 2008, eu comecei a operar a primeira unidade TOTUS do mundo, em Cuiabá. Eu acreditei muito no modelo e esse modelo hoje é um modelo campeão e esse modelo ele foi para o mundo todo. Chegou a ter 58 unidades TOTUS. Há 3 anos atrás houve a grande consolidação e passou a se chamar unidade regional, não mais franquia, unidade regional. Então eu passei a ser a unidade regional de Mato Grosso, de Rondônia e do Acre. A TOTUS hoje a gente resume em 3 unidades de negócio. A gente chama TOTUS de gestão, aí nós temos a TOTUS RD Station e temos a TOTUS Techfin, que a gente tem uma joint venture com o Itaú Unibanco, ou seja, toda a parte de pagamentos, parte financeira, a gente tem hoje uma Techfin. Essas 3 unidades de negócio, qual que é o nosso objetivo? Dar gestão para o nosso cliente, fazer ele vender mais e ajudar ele na parte financeira de crédito, de consignado, operações financeiras. Estamos hoje em toda a América Latina e alguns outros países do mundo. São 12 unidades de negócio hoje no interior, a matriz em São Paulo e mais 4 DRGs, Recife, Belo Horizonte, interior paulista. Então assim, a TOTUS hoje é uma empresa que tem mais de 75 mil clientes, e a gente vem num processo de crescimento muito grande e a gente entende que para crescer a gente tem que adquirir empresas e soluções que complementem as nossas soluções, que integrem com as nossas soluções. Então a gente vem com essa estratégia onde a gente já adquiriu mais de 40 grandes empresas nessa jornada nossa aí que a gente vem há mais de 20 anos, onde a RM foi uma. Então hoje o nosso mote é aonde quer que você vá, a TOTUS está lá. Então a TOTUS está aqui, ela está em Cuiabá, ela está em Sorriso, ela está em Lucas do Rio Verde e nosso modelo é um modelo de AR, atendimento, relacionamento. Então a gente tem que atender e tem que se relacionar com o nosso cliente. A TOTUS ela tem muita qualidade e a gente atende uma empresa pequena, como eu tenho clientes no Camelô de Cuiabá, como eu tenho empresas que faturam mais de 30 bilhões. São 12 segmentos que a gente atendemos. Estamos aqui falando das 100 primeiras famílias de Sorriso. Essas famílias são todas herói. O que esse pessoal passou com as suas famílias para vir
para uma cidade, para um local sem hospital, sem nada, um cerrado. E hoje está essa cidade linda, maravilhosa, conhecida como a capital do agro, do Brasil, do mundo. Então é um motivo de muito orgulho, muito orgulho. Então essas famílias, elas têm que realmente ser homenageadas, ter um troféu, os filhos, os parentes têm que ter muito orgulho e ter muita vontade de continuar o legado dessas famílias, porque não foi fácil. Então a gente não deve esquecer o que a gente passou. Então essa homenagem, eu achei ela maravilhosa, aceitei o projeto, me sinto parte dele também, apesar de não residir aqui na região, mas a minha conexão é muito forte. E eu, uma vez por mês, eu estou aqui. Eu me sinto, eu sou um mato-grossense, eu sou de Sorriso, eu sou de Lucas, eu sou de Mutum, sou sinopense, porque eu estou aqui e eu participo dessa jornada há mais de 30 anos, com muito orgulho, levando tecnologia, inovação, levando o que há de melhor para as empresas, para os nossos clientes.